Nascidos em famílias difíceis, condições extremas e sob o olhar de predadores assustadores. Estes bebês precisam de proteção. E quem melhor do que mamãe e papai? Filhotes extremos. Famílias corajosas. As amplas campinas da África Oriental. Sem lugar para onde correr, nem se esconder. Um assassino nato escolhe seu alvo. E como um relâmpago, ele ataca. Bem, valeu a intenção. Esta mãe de 4 filhotes de guepardo tem o trabalho certo. Mães guepardo criam seus filhotes sozinhas, enquanto o papai está fora, aprontando. A única coisa que o impede de acasalar com qualquer fêmea disponível é... Bem, na verdade, nada. As crianças também não ajudam. Esses bebês inquietos parecem gozar de uma vida privilegiada, relaxando no spa africano, pegando um bronzeado e recebendo cafuné. Um guepardo come em média 3 quilos de comida por dia. Multiplicado por uma família de 5, é muita pressão para uma mãe solteira. Está na hora de os filhotes aprenderem a manter seu próprio peso. O truque? Diminuir a distância furtivamente. A mamãe se esgueira até ficar a 30 metros da presa. E aperta o gatilho. O guepardo é uma máquina de velocidade no modo turbo. De 0 a 100 em apenas 3 segundos. Velocidade máxima até 112 km por hora. Com uma cauda para contrabalancear e uma tração incrível que rasga o solo a cada passada, ela manobra em velocidade e mira diretamente na presa. Ela é rápida, mas sua energia só a sustenta por cerca de 20 segundos. A emoção da caçada é demais. E a gazela simplesmente não aguenta. Enquanto a mamãe recupera o fôlego depois de uma corrida exaustiva, os filhotes escolhem um momento mais conveniente para ajudar. Mas eles têm poucos minutos para se esbaldarem, antes que intrusos venham roubar o seu almoço. A mamãe olha nervosamente por cima dos ombros. Seu ponto forte é a velocidade, não a força. Se houver briga pela comida, é provável que ela perca. Como eu disse, um desafiante. A mamãe dá uma demonstração ameaçadora. Mas a hiena só dá risada. Ela não está nesta festa para dançar. Ela só veio pelos canapés. Você sabe que é o motivo da piada quando é incomodado por chacais ou assediado por abutres. E você definitivamente quer ficar longe do pior de todos. Os jovens estudantes conhecem o conteúdo básico da escola. Agora, eles põem a teoria em prática. Eles podem correr depressa e comer depressa, mas não aprendem assim tão depressa. A mamãe facilita para eles. Ela derruba um filhote de gazela de Thomson ainda vivo. Só o que as crianças têm que fazer é morder a garganta. Mas elas parecem mais interessadas em brincar com a comida. De repente, o movimento rápido de uma lebre dispara um irresistível reflexo de perseguição.
Os gatos grandes rapidamente fazem da lebre um lanchinho. Mas e o filhote? Os guepardos não deram uma mordida fatal. Eles parecem ter se esquecido completamente do almoço grátis. E a gazela bebê salta de volta à vida. Bem, pelo menos pegaram algo. Pastando nas campinas em quase toda a extensão da África, há outro animal tão alto que sua cabeça paira por entre as copas das árvores. Com entre 4 e 6 metros dos pés à cabeça, a girafa é o mamífero mais alto do planeta. Esta aqui está nos últimos momentos do trabalho de parto. Primeiro, as pernas dianteiras do filhote, depois surge a cabeça. É como tentar abrir um guarda-chuva dentro de casa e depois tentar passar pela porta. Embora a altura dela forneça uma vista excelente, existe um obstáculo considerável para o filhote. Só há um caminho para baixo, o caminho rápido. Mergulhar quase 1,5 metros até o chão é, sem dúvida, um jeito duro de se chegar ao mundo. Mas em cerca de meia hora, girafas recém-nascidas já estão de pé. E, incrivelmente, dentro de 10 horas, elas já podem correr com as mães. Há um bom motivo para as girafas nascerem tão bem desenvolvidas. Os vizinhos não são muito amigáveis. Durante os primeiros meses de vida, até 3/4 dos filhotes de girafa se tornam presas de hienas ou leões. Mas não sem uma luta da mãe. As pernas mais longas do mundo não são só para exibição. Fortes o bastante para sustentarem até 3,5 toneladas, elas têm um enorme poder, fazendo das girafas um dos poucos animais capazes de virarem o jogo contra um dos maiores predadores da África. Um grupo de leões famintos está de olho no jovem filhote, mas o ponto de vista elevado da mãe significa que eles não podem se esgueirar sem serem vistos. Mantendo o filhote por perto, a mãe protetora dispara chutes poderosos em qualquer leão que se aproximar. Se um desses acertar, pode esmigalhar ossos. Então, os leões são cuidadosos. Rapidamente, mãe e filhote estão cercados. Sua única esperança agora é conseguir uma brecha. Girafas adultas podem correr em velocidades de mais de 50 km por hora. E esta mãe e seu filho deixam o bando comendo poeira. E poeira é tudo o que o próximo animal conhece, em uma região que tem, em média, só 36 dias de chuva por ano. Um mestre da sobrevivência, esta família sustenta suas crias inquietas em um dos climas mais rigorosos do mundo. O chacal dourado. É fácil imaginar esses filhotes fofinhos aninhados nos seus braços. Mas para uma mãe chacal selvagem, dar à luz a 5 por vez pode ser um verdadeiro tormento. Especialmente quando estão com fome, implorando por comida constantemente. A mamãe também está com fome. Seu leite está secando. E algumas crianças não aceitam não como resposta. A mãe precisa ir à procura de comida, mas ela não precisa fazer isso sozinha. O papai é um protetor e fica com a mãe a vida toda, ajudando a defender a família. E ele não é nada gentil com invasores. Um urso beiçudo tem mais de 10 vezes seu tamanho. Mas até gigantes sentem uma mordida no traseiro. Se cuida, amigão. Se os dois pais caçarem juntos, triplicam suas chances de conseguir comida. É uma decisão difícil para mamãe e papai deixarem as crias sozinhas em casa, enquanto procuram por jantar. Mas com o estômago vazio, a escolha é muito mais simples. Embora frutas, roedores e insetos sejam uma parte bem-vinda da dieta de um caçador, não há nada como carne de veado crua e suculenta. Chacais têm menos de meio metro de altura
E uma mãe veado zangada pode causar alguns danos graves. Mas é tarde demais. O chacal finaliza o filhote. E a mãe chacal leva os espólios. A mamãe volta de barriga cheia. Com cerca de 8 semanas, as crianças agitadas querem uma refeição mais substancial que o leite. Para a sorte deles, a mamãe trouxe um petisco. A boa e velha carne regurgitada. Os filhotes avançam ansiosamente no conteúdo pré-digerido do estômago da mãe, como se não houvesse nada de errado nisso. E, na verdade, não há. Esta é uma estratégia bem-sucedida, compartilhada com os primos mais próximos dos chacais, os lobos. Engolir a caça significa que ela é armazenada na segurança da sua barriga, longe de possíveis ladrões. E como a mamãe já mastigou tudo, só o que as crianças precisam fazer é engolir, como uma batida de proteína. Os filhotes de chacal dourado não têm problema em engolir a carne de veado, agora que já foi amaciada. O que entra, deve sair. E para os bebês, entra de novo. O lêmure da cauda anelada desfila pelo leste da África e é uma das muitas espécies exclusivas da 4ª maior ilha do mundo, Madagascar. A sociedade dos lêmures é governada pelas fêmeas, mas com estes primatas, todos se derretem pelos bebês. Quando o Júnior diz, "Pode me levar?", pode ser o papai ou até outro macho sem parentesco quem cuida dele, deixando a mamãe livre para curtir com as garotas. Uma pausa na alimentação no meio do dia significa hora de brincar. E depois da brincadeira, é hora do banho. Pode ser tudo ternura e paz no grupo familiar imediato. Afinal, este é um animal que aperfeiçoou a encarada como primeira linha de intimidação. Mas quando os vizinhos se aproximam demais do suprimento de comida, os lêmures se preparam para a batalha. Você pode pensar que o sensato seria deixar os bebês em segurança, com 1 ou 2 adultos. Mas não. São as fêmeas que se enfrentam. E elas levam os bebês junto. Os pequenos se agarram à vida, literalmente. Se esses pequenos peões de rodeio caírem no meio de uma briga, será provavelmente seu fim. Longe, no Ártico, onde os invernos são tão frios que o mar congela, a vida é difícil. É de se esperar que os moradores de um lugar assim sejam realmente durões. E, de fato, este mar gelado é o domínio do maior carnívoro terrestre do mundo, o urso polar. Com mais de 3 metros de altura quando em pé e mais de 600 quilos, estes poderosos predadores são realmente apavorantes. E mesmo assim, seus filhotes são a coisa mais fofa. Ao nascer, estes bebês não são maiores do que porquinhos da Índia. Mas eles passaram os últimos 3 meses enfiados em uma toca, ganhando peso com o leite da mãe. Eles dependerão dela até terem cerca de 3 anos. O elo entre mãe e filhotes é forte e afetuoso. Mas nem tudo é amor regado a leite. Eles têm que batalhar para sobreviver. O Ártico tem um dos climas mais rigorosos do planeta, com temperaturas de 46 graus negativos no inverno. Os ursos polares estão bem equipados para lidar com o frio extremo, com uma camada dupla de pelo, uma espessa gordura corporal e orelhas e rabo pequenos para reduzir a perda de calor. Mesmo em temperaturas de 37 graus negativos, sua temperatura corporal permanece em 37 graus positivos. Mesmo com essas adaptações para seu meio ambiente áspero,
Em algumas regiões, menos da metade dos filhotes vai passar do primeiro ano de vida. A mamãe está em jejum desde que emprenhou, há 8 meses. Para que ela e os filhotes sobrevivam, ela deve conseguir uma presa logo, para que todos possam comer. Um filhote de foca anelada está escondido sob a neve. Mas o focinho sensível da mamãe pode detectar a presa cheia de gordura e energia a mais de 1 quilômetro de distância. Embora pesada, ela é furtiva. Mas não dessa vez. Tarde demais. O filhote de foca não fica para ver quem está na porta. E o jantar faz uma saída rápida. Exaustos e perto da inanição, eles vão morrer, a menos que comam logo. Mas parece que a mamãe farejou uma esperança. No mar de gelo, um macho grande encontrou uma carcaça de baleia. A mamãe espera ser convidada para o jantar. E seus filhotes não têm escolha além de segui-la pela água gelada. É uma operação arriscada. O macho pode ter 2 vezes o tamanho da mãe. Se ele atacar, ela não pode fazer muita coisa para impedi-lo de matar seus filhotes. A família fica junto enquanto se aproximam até uma distância respeitosa. Há o bastante aqui para todos, se eles jogarem as cartas certas. Quando o macho já estiver cheio, não terá problemas em compartilhar. As crianças seguem a mamãe quando ela se aproxima cuidadosamente das sobras. E que ótima refeição em família! Um verdadeiro banquete delicioso. Obrigado, mãe. As temperaturas do inverno no Alasca se assemelham às do Ártico, chegando a quase 40 graus negativos. Então, se acomodar no subsolo para hibernar é a melhor opção de uma ursa cinzenta. Ainda mais quando ela está trazendo mais ursinhos para o mundo. Os filhotes começam a vida no escuro, o que torna o mundo lá fora ainda mais empolgante quando eles finalmente podem ir explorar. Eles ficam com a mamãe por até 3 anos, e nessa família sem pai, ela é o centro da vida deles. O papai desapareceu. O que na verdade é ótimo. Ursos adultos machos são o maior perigo para os filhotes. Esses jovens mantêm a mãe fora do jogo do acasalamento por pelo menos 3 anos. Mas se eles forem deixados de lado, ela estará pronta para começar de novo quando a temporada de acasalamento chegar. Então, candidatos a papai não vão hesitar em matar seus filhotes. Manter as crianças fora do cardápio é um grande objetivo para a mamãe e seus filhos terem em mente. Mas a temporada dos salmões deixa todo mundo enlouquecido. Os peixes estão tentando chegar do mar até suas áreas de desova, transformando o rio em um banquete gourmet para ursos, que se juntam em grande número neste buffet ao ar livre. Com tanta abundância de peixes, os ânimos se acirram. E os machos dominantes apostam tudo em brigas pelo melhor lugar. Este pode ser um lugar perigoso para ursinhos em sua primeira viagem de pesca. E ficar perto da mamãe
é essencial para a sobrevivência. Aproximação de outra mãe com outros 2 filhotes mais velhos não é vista como uma ameaça pela mãe, mas os trigêmeos não vão correr nenhum risco. É provavelmente mais seguro para as 2 mães ficarem juntas com os filhotes no rio superlotado. Os machos grandes reivindicam os melhores lugares e os guardam com muito cuidado. Então, ir até o rio é arriscado para os filhotes. E não olhe agora, mas eles foram vistos. Só há uma coisa mais perigosa do que um urso macho agressivo: uma ursa mãe. Ela arrisca a própria vida para defender os filhotes. Ele tem o dobro do tamanho dela e supera seu peso por 250 quilos. Mas este cara encontrou sua oponente. É perigoso estar aqui, mas as mães precisam comer e alimentar os filhotes. A abundância de comida na temporada do salmão ajuda a formar reservas de gordura para a família passar o inverno. Ficar fora do caminho do macho da espécie e prestar atenção na mamãe é a melhor estratégia de sobrevivência para filhotinhos de urso. As árvores da Amazônia são um santuário para muitas criaturas. Muitas, como os macacos barrigudo e prego, que deslizam pelas folhagens em alta velocidade. Mas há um mamífero que passa a vida em câmera lenta. Preguiças de 3 dedos são tão relaxadas que nem mesmo um rosto cheio de formigas de fogo estraga uma soneca. Este herbívoro sul-americano tem um dos metabolismos mais lentos da natureza e não faz nada depressa, especialmente comer. E isso é ótimo para bebês preguiça, que querem dormir sem parar pendurados na mamãe. Então, além de uma pegada firme, qual é o melhor truque de sobrevivência de um bebê preguiça? E aqui está uma pista. Não é um surto repentino de velocidade. A primeira estratégia da preguiça é tirada diretamente do manual do exército: camuflagem na selva. Preguiças são tão lentas que a mamãe e o bebê juntaram musgo no pelo. Essa camuflagem orgânica é, na verdade, alga, e se mistura tão bem com a folhagem que estes vizinhos barulhentos parecem não notar a mamãe e o bebê. Mas quando eles são vistos, é claro que a mamãe não vai correr de uma briga. Ferramenta número 2 de sobrevivência do bebê preguiça: esconder-se atrás do conjunto de garras muito longas e afiadas da mamãe. E sem preguiça no cruzado de esquerda. Mas embora preguiças sejam bem adaptadas para sobreviver enquanto relaxam nas copas da selva, elas ficam expostas assim que deixam a segurança das árvores. E, uma vez a cada 3 semanas, a mamãe faz exatamente isso para responder um chamado da natureza. Com cerca de 5 meses de idade, ele vai ter que fazer essa viagem ao banheiro sozinho. Mover-se a um pouco mais de 1,5 km por hora não é exatamente uma grande velocidade para uma onça pintada. Dançando com a morte no chão da floresta amazônica, a sobrevivência da preguiça pode ser vista como uma questão de sorte mais do que de critério. Mas nas árvores, a maior ameaça vem do ar. O gavião real sul-americano pode carregar uma preguiça adulta, com o bebê, até seu ninho. As copas da Amazônia só têm um rei: o gavião real, o maioral dos altos das árvores.
Uma das aves de rapina mais fortes do mundo, capaz de carregar presas com a metade do seu próprio peso para levá-las à sua cria. Com esperteza, os gaviões reais constroem seus ninhos no topo de árvores da floresta tropical, a dezenas de metros do solo. A salvo da maioria dos predadores, o filhote de gavião vive como uma princesa de conto de fadas, cuja única preocupação é quando vai ser a próxima refeição. Esta princesa está esperando há 2 dias, e ela não está nada feliz. Os restos de sua última refeição não parecem nada atraentes, infestados de moscas. Seus pais caçam constantemente, tentando satisfazer todos os seus caprichos. Hoje, ela vai receber uma entrega em domicílio muito especial. Um jantar que certamente não vai sair correndo. Até que enfim, mãe. Um filhote de gavião passa horas batendo as asas, fortalecendo-as antes de tentar o perigoso primeiro voo. Finalmente, sucesso. Com determinação, horas de treino e uma ajudinha da mamãe e do papai. Na Amazônia, rãs são anfíbios incrivelmente bem-sucedidos. Há mais de 5.000 espécies conhecidas de rãs e sapos, que podem ser achadas na maioria dos habitats pelo mundo. Mas a maior parte delas está mais para a caça que para caçador. Então, misturar-se à paisagem é uma estratégia sensata de sobrevivência. Na América do Sul, há uma família de rãs que está longe de ser um docinho. As mais de 100 espécies conhecidas de rãs venenosas vêm em todas as cores do carnaval. Elas podem ser do tamanho do seu polegar, mas são figuras bem duronas. Sob o olhar da floresta tropical inteira, elas anunciam sua presença descaradamente, brigam umas com as outras. E até encaram predadores assustadores muito maiores. Esta aranha-lobo sai com o rabo entre as pernas. Ela aprendeu da pior forma. As rãs venenosas são incrivelmente mortais. Graças a uma dieta rica em insetos tóxicos, seus corpos são cobertos por uma secreção neurotóxica e sua pele de cores vibrantes serve de alerta. Com apenas um predador conhecido, não é de se admirar que essas rãs venenosas sejam as grandes valentonas da floresta tropical. Mas e suas crias? Elas são tão duronas quanto seus minúsculos pais? Bem, diferente da maioria das rãs, a rela morango põe relativamente poucos ovos, só até 5. Os pais são muito atenciosos e voltam frequentemente para olhar sua cria antes de chocar. E quando os girinos finalmente emergem, a mãe apaixonada se transforma em um táxi. Os bebês são depositados em minúsculos tanques protegidos como este, na base de uma bromélia. Esse berçário exclusivo pode ser seguro, mas não há muita coisa para sustentar um girino faminto. Então, a cada 2 dias, a mamãe volta para trazer um lanche na piscina. Um ovo não fertilizado, que sua cria engole fervorosamente. Até que 6 semanas depois, a cria se desenvolveu quase completamente. Esta é uma rãzinha incrivelmente mimada. Tanto mimo é bastante para fazer uma rã adulta querer... acho que ela vai... E de alguma forma inesperada, ela golfou um bebê. A rã de Darwin é outro anfíbio que gosta de um começo de vida mimado. O papai carrega os girinos por aí em seu saco vocal por cerca de 6 semanas, até cuspi-los inteiramente crescidos. Vespas de florestas tropicais estão entre os predadores mais ávidos de rãs de vidro.
E um desses carnívoros agressivos descobriu um monte de ovos. Ela tem quase o mesmo comprimento da rã e possui um ferrão venenoso. Mas o papai não se assusta, porque ao contrário dos contos de fadas, quando a vespa vem dar um beijo, ele não vira um príncipe, mas um ninja. O heroísmo do papai é impressionante, mas enquanto ele brigava com uma vespa, outra chegou aos ovos. Os girinos lá dentro enfrentam a morte certa. Mas então, algo incrível acontece. Os girinos começam a chocar e fugir. Sob circunstâncias normais, eles levariam 2 semanas para chocar. Mas ao sentir que estão sendo atacados, alguns se adiantam. É um perigoso mundo novo para este girino, que ele não deveria explorar ainda. Mas ficar parado não funcionou muito bem com seus irmãos. Então sair agora é um risco que pode até salvar a sua vida. Na costa sudeste da Austrália, a ilha da Tasmânia fica coberta de gelo no inverno. Este filhote de gato-tigre pode parecer uma gracinha, mas a mamãe é uma caçadora temida. E ela saiu à procura de suprimentos, deixando seus filhotes de 9 semanas na toca, se aquecendo. Só faz 1 semana que estes bebês marsupiais deixaram a bolsa da mãe, e eles não estão acostumados a ficar sozinhos. Os olhos aguçados do gato-tigre avistaram o movimento. É um vombate cambaleante, um vegetariano inofensivo, mas é um desafio grande demais até para este carnívoro feroz. O vombate pode pesar até 30 quilos a mais que ela. E por falar em peso, um pombo é um lanche mais acessível para este gato-tigre. Estes caçadores impiedosos começam a vida com uma aula muito eficiente de sobrevivência dos mais fortes. Depois de só 3 semanas de gestação, a mamãe dá à luz a até 30 filhotinhos pouco desenvolvidos. O que é uma piada da natureza, porque ela só tem, no máximo, 8 mamilos. Se você não for o primeiro da fila, bem, pior para você. E a vida acaba antes de começar. Dizer para os filhos, vou engolir você todinho, costuma ser uma expressão carinhosa. Mas o lema da mamãe gato-tigre é, o que não mata, engorda. Depois de se livrar das provas do infanticídio em massa, ela não poderia ser uma mãe mais atenciosa. Quando uma serpente-tigre deseja almoçar um gato-tigre bebê, a mamãe fica no caminho. Até este predador venenoso sabe quando não discutir com uma mãe protetora. 5 meses depois, os filhotes de gato-tigre usam a floresta como parquinho para testar seus movimentos uns nos outros e treinar a aproximação furtiva. Continue treinando. Mas essas crianças ainda são os filhinhos da mamãe. Todo mundo pega carona, mesmo quando a mamãe sai para caçar. Surpreendentemente, ela não só aguenta os bebês mais grudentos do bosque, ela ainda leva o jantar para casa. Cruzar as vastas distâncias do Outback australiano não é brincadeira. Mas os cangurus resolveram que o melhor jeito de fazer isso é pulando. O único grande mamífero com pula-pula embutido pode alcançar velocidades de mais de 50 km por hora. Alguns acham controlar essas pernas poderosas
um pouco mais complicado que outros. Felizmente, a mamãe costuma estar por perto para consolar com um abraço. Filhotes de canguru, conhecidos como joeys, formam um forte laço com a mãe. Esta matriarca marsupial é ao mesmo tempo saco de dormir, cobertor e sala de jantar. A primeira experiência que o Joey tem do mundo externo é escalar a barriga da mãe, desesperado para voltar para dentro. Quando ejetado do útero, o Joey, do tamanho de uma jujuba, está no mesmo estágio de desenvolvimento que um embrião humano de 7 semanas. Quando o pequeno consegue chegar à bolsa, ele se agarra em um dos 4 mamilos da mãe e não solta pelas próximas 10 semanas, enquanto cresce e vira algo que se pareça com um canguru. Não tem jeito de fazer esse menino arrumar o quarto. Então, quando a coisa começa a ficar nojenta, a própria mãe põe o lixo para fora. Nada melhor que café da manhã na cama, mesmo quando a casa fica um pouco apertada. 6 meses se passam até o garoto deixar a segurança da bolsa pela primeira vez. E ele volta para dentro sempre que a mamãe deixa. A bolsa versátil é crucial para o sucesso do canguru. A mamãe tem a chave da bolsa. Ela pode abri-la ou trancá-la. Eles podem estar aqui há mais de 3.000 anos. Mesmo assim, os dingos são moradores relativamente recentes no cenário australiano. Descendentes do lobo indiano, estes conquistadores caninos rapidamente se sentiram em casa na desafiadora paisagem australiana. Fortes laços familiares são a chave de seu sucesso. Os casais costumam ficar juntos a vida inteira, produzindo ninhadas de 1 a 10 filhotes por ano. E dividindo o cuidado dos pequenos entre alcateias estáveis de até 12 indivíduos. Uma hierarquia rígida e uma forte disciplina formam uma estratégia vitoriosa. E os filhotes de dingo gastam muita energia brincando de lutar para decidir quem é que manda. Estes são os filhotes do casal dominante da alcateia. Eles não têm outros amigos, porque a mamãe despachou brutalmente todos os filhotes de fêmeas subordinadas. Então, você não quer se meter com uma mãe dingo. Outra grande tática do dingo para seu sucesso é a sua disposição de tentar comer quase qualquer coisa e uma recusa de reconhecer suas limitações. Filhotes de dingo vêm equipados com uma atitude de eu consigo. Nem sempre é uma boa ideia meter a cabeça em um buraco estranho. Mas este filhote está fazendo um favor a todos, reduzindo a ameaça dos inoportunos coelhos da Austrália, um de cada vez. Com um pequeno déficit de atenção. Aprender quando persistir e quando recuar é uma habilidade essencial em uma terra com alguns dos animais mais perigosos do mundo. Felizmente para este filhote curioso, ele está irritando um inofensivo E5 de cauda truncada. Bem, quase inofensivo. Não dá para ser mais durão do que a próxima família australiana. E quando chegam à idade adulta, não dá para ser muito maior. O crocodilo marinho pode ter quase 7 metros e é uma máquina de matar com armadura. Um dos animais mais perigosos da Austrália. Este superpredador considera virtualmente qualquer animal no seu território como presa. Eles frequentam zonas costeiras no norte da Austrália,
e os adultos se movem facilmente entre a água doce e a salgada. Mas os bebês começam a vida com um pouco menos de tempero. Quando a fêmea está perto de ter filhotes, ela busca a água doce. Elas podem ter menos da metade do tamanho dos machos, mas ainda vivem a vida em grande escala. Os ninhos têm mais de 2 metros de comprimento. E a mistura deve ser feita com exatidão. Essa pilha gigante de vegetação gera calor ao se decompor. E se ficar muito frágil e não proteger bem os ovos, eles podem ser roubados. Enquanto a mamãe fica vigiando sua incubadora orgânica, a temperatura exata define o gênero dos filhotes. Uma temperatura constante de 31 a 33 graus produz meninos, enquanto as meninas são bem menos exigentes, formando-se tanto em temperaturas mais quentes quanto mais frias. Assim que saem dos ovos, os bebês chamam a mamãe, que os desenterra. Antes mesmo de ganhar um abraço, o filhote conhece o interior da mandíbula mais poderosa do mundo. É melhor ficar bem quietinho. Mas ela só está dando uma carona até a água. Nem todo mundo está a fim de uma carona. Mas com essa mãe, você não quer discutir. Você pode pensar que, por ser cria do maior predador do país, tudo seria favorável. Mas só 1 a cada 100 desses monstrinhos deve chegar à maturidade. Embora seja fácil rir do perigo quando a mamãe está por perto, é um grande erro esquecer que você não é o assustador. Relaxar no rio é bom para os adultos, mas para bebês do tamanho de uma mordida, ser levado por uma falsa sensação de segurança pode ser fatal.